Olá, bem-vindo a mais um Conversa de Mercado. E hoje nós vamos falar com o Thiago Alves. Ele é CEO do grupo IWG e vai falar sobre coworking, um mercado que está revolucionando o jeito de trabalhar no Brasil. Obrigado, Thiago. É isso, o prazer é meu, um prazer estar falando aqui com vocês sobre um tema tão de momento, né, tão importante. Super, eu estava comentando ontem aqui com o Birman, do projeto que ele está desenvolvendo, e daí eu até comentei assim, e a questão do coworking, né? Eu lembro que há 4, 5 anos atrás, quando eu ia nos eventos de office, de empreendimentos corporativos, o pessoal gravatado, assim, então falava, que coworking, nada, isso aí é coisa de adolescente ou pessoal de TI. E hoje o coworking é o que está realmente na frente dos projetos de office. O coworking virou uma realidade na forma como as pessoas trabalham hoje em dia, né? O brasileiro sempre teve uma questão do trabalho flexível, de poder trabalhar de casa ou não, e a questão de mobilidade urbana é uma coisa que atrapalha bastante a vida paulistanos, cariocas, então acho que todas as grandes cidades no Brasil. Só que o coworking trouxe um conceito de trabalho novo, de você poder trocar com outras empresas, de você não ter que carregar o risco do real estate tradicional, do imobiliário tradicional, de ter que alugar por um prazo longo, ter que investir, ter que fazer toda a operação daquele imóvel e você poder contar com toda a infraestrutura. A verdade é que o mercado, Fábio, acordou para os benefícios do coworking e as grandes empresas hoje são as que mais usam os espaços de coworking. Duas coisas que você falou só acho bem interessantes. Primeiro que o mercado acordou, porque coworking não é novo. Não. Inclusive o 25 grupo anos de Brasil. Já. 25 anos de Brasil? É. No mundo tem quanto tempo? 30 anos. 30 anos, ou seja, novo não tem nada. Não, nós já estivemos... A primeira expansão overseas foi o Brasil, olha que coisa, cara, é uma coisa muito engraçada. A Regus nasceu na Europa, em Bruxelas, aí foi expandindo na Europa. O primeiro país fora da Europa a receber uma Regus foi o Brasil, WTC aqui em São Paulo, em 1994. Então esse conceito de flexible office, de coworking, já estava no Brasil há muito tempo. O termo coworking está sendo mais conhecido hoje em dia, fazem 10 anos assim que se popularizou o termo coworking. Antes a gente chamava muito de campus office, né? O escritório campus, o escritório compartilhado, escritório virtual. Durante muito tempo o brasileiro usava essa terminologia escritório virtual. Isso hoje em dia é coworking, né? A gente usa coworking para definir qualquer coisa. Inclusive coworking já é uma palavra aportuguesada. Você pode usar coworking para definir qualquer coisa compartilhada. Por exemplo, se eu te falar, Fábio, coworking de advogado, você já sabe o que é. Uhum. Eu não preciso te explicar. Você já atribuiu. Então isso é super bacana. A gente está vivendo num mundo hoje onde 3% dos imóveis são espaços flexíveis, apenas 3%. E todos os estudos imobiliários das principais consultorias imobiliárias apontam para que em 2030, 30% dos imóveis vão ser flexíveis de alguma forma. 10 vezes do que é hoje. E a segunda coisa que você falou também há pouco que me chamou a atenção e que eu acho que agora está num processo muito forte, porque o coworking ele sempre foi entendido como espaço para pequenas empresas profissionais liberais, né? Alguém que precisa de uma mesa, no máximo de uma pequena salinha, 6, 7 metros quadrados para ficar individualizado. E talvez a nova grande revolução é que as empresas grandes estão partindo para isso. Como que está se dando essa mudança? A mudança é uma mudança de mindset top-down nas empresas do seguinte: durante muito tempo as grandes empresas olhavam para os espaços flexíveis somente durante uma necessidade específica. Então, por exemplo, eu tinha grandes empresas como a própria Petrobras, Accenture, IBM, nomes que eu posso citar aqui, que nos utilizavam de maneira pontual. Eu preciso de 20 pessoas em Salvador, usava Regus e voltava. Então era muito projeto, mas não considerava, por exemplo, o espaço flexível como o seu escritório principal, por 3 pontos. Questão de imagem, eles queriam ter o escritório próprio, para ter a imagem de uma empresa própria, né? Uma questão de que no Brasil não se olhava para os custos de escritório da mesma forma que se olha hoje, e a crise de 2014, 15, 16 ajudou bastante, porque ao mesmo tempo que teve um movimento de flight to quality, também teve um movimento de olhar para os custos, né? Não foi só tipo, olha, tá mais barato eu ir para um AAA, então eu vou para o AAA? Não, mas eu preciso de todo esse espaço no AAA, então começa por aí. E o terceiro ponto, que é o principal ponto hoje em dia, que é o seguinte: para você ser visto como uma empresa moderna, inovadora, conectada com esse mercado 4.0, você está num escritório engessado, tradicional, passa a imagem totalmente oposta, né? Então, as empresas querem reter mais talento. E para reter mais talento hoje, vai além do salário, do bônus, da cultura da empresa, é um ambiente de trabalho. Então, o que é mais fácil? É você
migrar o seu ambiente de trabalho para um ambiente de trabalho compartilhado, moderno, onde, além de você agregar valor para os seus usuários, você também traz essas questões que você não vai conseguir trazer sozinho, como networking com outras empresas, a questão do usuário poder trabalhar perto de casa. A gente sabe, cidades como São Paulo, vou dar um dado que é bem interessante, uma pesquisa que a gente divulgou recentemente. Se todos os seus funcionários hoje, de qualquer empresa, pudessem ser diminuídos 30 minutos de deslocamento pela manhã e pelo final do dia, você ganha 31 dias produtivos no ano. 31 dias produtivos no ano. Como é que é isso? Coloca isso de volta para dentro da sua mão de obra e pensa o seguinte, é você poder operar com menos gente ou você poder contar com aqueles funcionários por mais tempo. Porque tempo em deslocamento é tempo improdutivo. Não interessa muitas vezes se a pessoa está no celular ou não, mas eu estou no trânsito. Primeiro, você está no trânsito, não está no celular. Então já começa por aí. Né? Mas segundo, a pessoa está no transporte público, ok, mas não tem a mesma produtividade, ela não está ali trabalhando. Um ou outro vai estar olhando e-mail e coisa assim. Então, o movimento de home office também virou um negócio chamado close to home office. Então, eu quero estar próximo de casa, diminuir o meu deslocamento e não necessariamente perder todo esse tempo. E as grandes empresas começaram a olhar para isso. E pensa o seguinte, eu sou uma empresa grande da área farmacêutica e tenho o meu headquarter na Juscelino Kubitschek, onde eu faço com que 2.000 funcionários todo dia se desloquem de qualquer lugar que eles morem para ir até lá. Certo? Essa é a minha condição hoje. A partir de amanhã, eu vou estudar uma solução de escritório flexível. Eu vou pegar esses mesmos 2.000 funcionários, eu vou ver quem são aqueles que são cruciais, que tenham que estar realmente no Juscelino todos os dias. Cheguei à conclusão que são 500. Meus outros 1.500, eu vou pegar e vou estudar onde que essas pessoas moram, quanto tempo elas levam para se deslocar, como é que elas chegam no trabalho e começo a contratar escritórios flexíveis mais próximos da onde elas moram e crio células de trabalho, os famosos squads, né? Hoje está muito comum o pessoal falar squad, tem um squad que está fazendo tal coisa. E aí eu começo a montar esses squads regionais. Só que eu entrego para eles, através do escritório flexível, a mesma experiência corporativa do que se eles viessem até a minha sede na Juscelino. Então ele vai estar num ambiente profissional, com a estrutura profissional, com cabeamento estruturado, com a mesma segurança de dados que ele teria que se viesse na sede. Só que ele não perde esse tempo não produtivo. E se ele precisar vir na sede, ele tem a vantagem de que ali na Juscelino tem vários escritórios que ele consegue utilizar de maneira pontual. Então isso acaba trazendo para a empresa esse ganho, né, de diminuir o deslocamento, de agregar valor na vida dos funcionários e também de não precisar mais uma área para 2.000 funcionários na Juscelino, onde o preço é o mais caro de São Paulo. Se não for Faria Lima, Juscelino, whatever. E o funcionário que mora provavelmente na Lapa, você vai estar pagando aluguel para o cara para ele produzir com R$60 o metro, com R$50 o metro. Então, é lógico que é uma mudança de mindset. Nem toda grande empresa tem esse perfil que eu te falei. Tem muita grande empresa no Brasil que a operação grande dela é a indústria. E que o escritório são 100 pessoas. Gente, 100 pessoas, isso é um easy going para qualquer espaço flexível de coworking hoje. Meus espaços, por exemplo, são desenhados para 500, 600, 1.000 usuários. Então, 100 pessoas é um cliente de 10% do meu espaço. Isso não me preocupa. E existem empresas também que contratam vocês. Não, eu quero continuar com o meu prédio inteiro. Eu não quero partir para algo tão ainda radical, que é diversificar esses meus funcionários em diferentes pontos. Mas eu quero que você adapte esse meu prédio aqui na JK, que tem 2.000 pessoas, para um conceito flexível. Isso também existe? Isso também existe, é um dos produtos que a gente faz. Geralmente, a parte mais legal de introduzir essa cultura é falar o seguinte, tá bom, quem são formadores de opinião no teu negócio? XPTO, legal. Traz XPTO para dentro de uma unidade nossa para trabalhar um tempo. Depois a gente vê o que se aplica. Porque o que acontece? O coworking é legal, ele traz esse efeito networking, ele traz esse efeito moderno, tecnológico, mas esses não são os únicos benefícios, sabe? O benefício de você ter um escritório privativo, mas você poder escolher o prazo qual você quer alugar, não ter que fazer o investimento inicial e ter a flexibilidade de crescer e diminuir, para as grandes empresas que estão olhando para o balanço e querem ter um balanço mais saudável, querem investir CAPEX no seu negócio, não em imobilizado de ativo parado, né? Também é uma super vantagem. Então, não necessariamente é só o ambiente. Tem as outras vantagens também. Mas a gente geralmente pega alguns stakeholders, traz, influencia eles levam de volta o conceito. Então, esse operado pela Regus, por exemplo, é comum, a gente faz em algumas empresas. Mas eu vou te falar, na grande maioria das vezes hoje, o brasileiro passou a olhar para os seus custos de escritório de maneira diferente. Esses contratos de longo prazo, de 10 anos, de 15 anos, estão desaparecendo no mercado. E quem faz esse contrato sou eu.
Eu tenho que garantir aquele ponto por 15, 20 anos. Sim, porque você, senão o dono do ativo... Agora, os principais ocupantes hoje de prédios não estão fazendo. Então, dependendo das empresas, muitas vezes compensa eu fazer um build to suit para ele, com a cara dele, com o conceito do flexível, onde ele vai me ocupar, por exemplo, por só 2 anos. E depois de 2 anos ele sai e eu vendo aquele espaço para outra empresa. Então isso no corporativo hoje também é um viés muito forte. As empresas querem a sua imagem, o seu espaço flexível. O coworking, a questão de, por exemplo, se você mexe com uma área confidencial dentro das empresas, você tem um produto confidencial, você não pode ter esse produto exposto numa área compartilhada, então você tem que ter um escritório privativo. Tem a Lei Geral de Proteção de Dados, que também você tem que ter cuidados com isso. Então, assim, são vários produtos. Pouca gente sabe, mas a gente tem mais de 21 produtos dentro do espaço do escritório flexível. Muita gente só acha que tem o coworking. Não, você tem o coworking que pode ser sentar na área aberta, pode ser por dia, por semana, por mês. Você tem o escritório privativo, que pode ser para 1, para 10, para 100 pessoas. Você pode contratar só o escritório virtual, você pode ter só endereço comercial, você pode alugar sala de reunião, você pode alugar para fazer evento, você pode fazer, por exemplo, palestras de conteúdo. É tanta coisa. Como é que você gerencia tantos contratos tão diferentes ao mesmo tempo? Hoje são 30 mil clientes no Brasil. 28 mil desses clientes são pessoas jurídicas e 2 mil são empreendedores, pessoas físicas, né? Mas eu tenho de transeuntes também 30 mil pessoas, né? Porque a pessoa jurídica, meu cliente, me contrata para escritório para pessoas. Então eu tenho os 2 clientes ali, um é meu usuário e meu cliente. No mundo são 2,5 milhões de pessoas e são 3.340 locais. Então, como a Regus hoje tem, o grupo inteiro tem 2,5 milhões de pessoas. De pessoas dentro dos nossos espaços. A gente é a maior empresa quando se fala em locais para sentar no mundo, né? Nenhuma outra empresa tem tanta cadeira e mesa igual a gente tem. Uma das maiores empresas do mundo em infraestrutura de tecnologia, porque pensa, são 3.340 unidades que tem CPDs, videoconferência, sistema de VoIP em todas as mesas, sistema de cabeamento estruturado. Então, assim, nós somos um grande player de infraestrutura, além de tudo que a gente traz. E a empresa com 30 anos e com tantos países, são 126 países, ela já se estruturou de uma forma que todos os países operam da mesma forma. Para você ter uma ideia, no Brasil a gente é uma empresa de R$500 bilhão e eu opero o Brasil com 14 pessoas. Por quê? Porque o meu call center é em Dallas e Dallas faz para o mundo inteiro. Meu financeiro é em Manila, Manila faz para o mundo inteiro. O meu jurídico é na Inglaterra, Inglaterra faz para o mundo inteiro. A gente basicamente atende 126 países com estruturas globais. Eu sempre brinco com o pessoal, é muito comum até que aqui nos GRIs, empresa internacional, eu falo, gente, eu sou global. Global. Já fui internacional, hoje eu sou global. Então, assim, quando você liga no 0800 da Regus, você está falando com um brasileiro que está em algum centro de serviço no mundo. E não está sendo atendido. No Brasil tem o que aqui? Então, qual é a estrutura que tem aqui? A gente tem mais de 70 unidades no Brasil. A gente opera com 3 marcas no Brasil: a Regus, o Spaces, que é a nossa marca mais colaborativa, que geralmente são prédios monousuários, a gente pega o prédio inteiro e transforma ele no ambiente colaborativo, e a HQ, que foi uma marca que a gente comprou em 2010 e que a gente já tem umas unidades da HQ. No mundo são 6 marcas operacionais, então a gente tem outras marcas também. Eu tenho um projeto para trazer essas marcas para o Brasil. Nessas 3 que já estão no Brasil, como que elas são posicionadas? São posicionadas assim, a Regus são para ambientes corporativos, em prédios corporativos. Então geralmente eu alugo 1 andar, ou 2, ou 3 em prédios que são corporativos, mas eu não sou o único locatário do prédio. A minha ideia é exatamente ser um pulmão flexível do prédio. É embrionário, empresas vêm, crescem dentro da Regus e vão para outra unidade e por aí vai. O Spaces não, eu pego o prédio inteiro, transformo o prédio num ambiente colaborativo. Então, a experiência de usuário dentro do espaço de coworking no Spaces começa já no estacionamento. Entendeu? Então, eu consigo, por exemplo, pegar o Spaces e transformar num ambiente pet friendly, que eu não consigo num prédio corporativo. Eu consigo num Spaces utilizar salas de evento, rooftop, até o estacionamento vira espaço para evento. Enquanto na Regus eu vou ter, eu não opero o prédio. Segue as regras do prédio. Em compensação, o Spaces é uma comunidade empreendedora de empresas que tem esse espírito mais colaborativo e que vão usufruir de um produto que é muito menos, digamos assim, corporativo. Por exemplo, todos os escritórios do Spaces são de vidro. Enquanto na Regus você tem a privacidade dos escritórios. O que isso muda? Muda que se a sua empresa é um produto confidencial, aqui é um ambiente, está um ambiente totalmente colaborativo. E a HQ é uma versão mais low budget, digamos assim, de espaços flexíveis. A gente busca prédios B e C, que não necessariamente estão nas melhores avenidas, mas que são funcionais, que as pessoas queiram trabalhar nele, e coloca ambientes flexíveis lá. Então é onde a gente tem um preço mais baixo, a gente consegue operar com um price point mais dinâmico,
e, consequentemente, atender talvez uma parcela da população que não teria a necessidade de estar num prédio mais corporativo ou que muitas vezes não tem o tamanho ou não está na questão assim, do tipo de cliente para um Space. E como é que precificam essas diferentes marcas? A gente tem toda uma tabela de preço, também é global. Claro, que também vai ser também, imagino, porque não é só pela marca, pelo endereço, pela cidade, né? O maior erro da grande maioria dos coworkings, e por isso que a gente vê o mercado passando por uma transformação também, é que assim, não dá para precificar tudo igual. Eu não pago o mesmo valor de aluguel. Entendeu? Eu pago num prédio B R$50 e vou pagar num AAA 140, 150, até R$200. Então, não dá para ser o mesmo preço. Sala com vista tem um preço, sala interna tem outro preço. Né? E assim, coworking depende do uso, depende da frequência, depende do nível de estrutura. Mas a gente, como tem essa estrutura global, todo o nosso sistema é online de preço, o cliente pode reservar pelo aplicativo o escritório, falar, amanhã eu preciso trabalhar na Índia, eu acho meu escritório, eu acho a vista, eu reservo pelo app, pago o meu cartão de crédito. Se eu for pessoa física, se eu for pessoa jurídica, posso alugar pelo quantos meses, anos eu precisar e fazer também, mas tudo pelo app também, essa facilidade existe. Só que a precificação, que aí é o know-how do nosso negócio, ela é bem dinâmica. É como se fosse uma aerolinha. Pensa o seguinte, eu decolo todos os dias com aviões que têm assentos vazios e cheios. Quanto mais antecipadamente você comprar a passagem, mais barato é, certo? A mesma coisa no nosso business. Então, hoje eu decolei com centros com ocupação X, e eles hoje têm um preço. Se você quer um escritório para março do ano que vem, ele tem um preço. Se você quer um escritório para amanhã, ele tem outro. Então e basicamente o nosso sistema que a gente opera é o mesmo de aerolinha, mesmo assim, né? No backstage são sistemas de aerolinha. Não sei se esse indicador é tão importante para vocês, mas vocês estão falando que vocês têm aqui no Brasil 30 mil usuários. Sim. Em ao redor de 70 unidades. Mais de 70. Né? Qual é a taxa de ocupação? A taxa de ocupação não é um índice tão importante nos espaços flexíveis, exatamente por isso. Não necessariamente a empresa que loca é o usuário que está indo lá todo dia. Eu tenho muita empresa que loca meus espaços como contingência. Por exemplo, bancos que falam, olha, está vindo uma greve aí, eu preciso garantir escritórios para os meus executivos sentarem. Eu vou lá e reservo. Mas e se não vier a greve? Mas tem que estar reservado. Então, a taxa de ocupação, digamos assim, de clientes que locam efetivamente, a gente está acima de 85% no Brasil. É um bom momento desse mercado. Os usuários, digamos assim, taxa de frequência, a gente tem uma taxa de frequência em torno de 80%. E varia. Também, né? Segunda, terça e quarta, essa taxa fica próxima de 100%. Quinta, 80% e sexta-feira é 60%. Por quê? O cliente do escritório flexível é um cliente muito mais tendencioso a fazer um home office, por exemplo. Ele já tem a cultura do trabalho flexível, o horário flexível, a localização flexível, por que não trabalhar de casa? Por que não sexta-feira ser um dia? Então, é engraçado, eu brinco muitas vezes com o pessoal fala, Thiago, vou fazer um evento num coworking, eu quero um dia que super tracione bem. Eu falo, segunda. Não, mas eu quero numa sexta por causa do clima, então você errou no dia. Errou no dia. Entendeu? Porque sexta-feira é do nosso business. É igual assim, sala de reunião, terça-feira às 3 da tarde, horário mais concorrido. Acho que se eu te falasse, você ia falar, não, é segunda-feira de manhã, não é? Terça-feira, 3 da tarde. Entendeu? Assim, e aí você vai aprender, né? Lógico que isso tem variações sazonais e variações geográficas, né? A realidade de Salvador, na realidade de Fortaleza, com a realidade de São Paulo. Mas com certeza, é similar em termos de esse nível de ocupação. Agora, igual eu estava falando, a ocupação não é um driver muito interessante assim para o coworking. O fluxo de pessoas é um driver interessante. Porque também vão muitas pessoas, imagino como que são os convidados. Visitantes. Né? Visitantes, né? Eles não são eventos. Não são o locatário e está usando para um dia. Como é que, você falou do app, né? Como é que é o app de vocês? O que ele permite? Então, se eu sou um usuário do Space e eu tenho um espaço determinado aqui em São Paulo, uma Brain lá na Vila Madalena, por exemplo, eu posso utilizar Space em outros locais do mundo? Pode. Essa é uma coisa legal do approach que nós temos, é que o nosso portfólio multimarcas permite acesso global do nosso footprint para qualquer cliente. Se o seu cliente Spaces no Brasil chegou na Holanda, entra no Space, chegou em Nova York, entra no Space, e chegou lá, o Wi-Fi é o mesmo que a mesma senha, você já chega trabalhando, você não tem nem que ir na recepção se identificar, ele já sabe que você é um cliente do Space, porque o teu acesso é global, teu app já te identifica. Pelo app o cliente pode reservar a sala, ele pode ver todas as faturas, ele pode entrar em contato com a nossa equipe, ele pode fazer solicitações, ele pode verificar a disponibilidade futura, ele pode conhecer outras empresas, né? A gente sempre gosta do networking, mas veja bem, Fábio, o networking ele é um relacionamento interpessoal. Relacionamentos interpessoais você não força.
A gente, durante um tempo, entendeu que não é no app que a gente vai fazer a diferença pelo networking. Sabe por quê? Senão vira um marketplace de procura de emprego. Gente. Gente, alguém precisa de um analista de TI? Eu estou aqui disponível. Foi isso que virou. E é ruim até para muitas empresas, no final das contas. E outra coisa, assim, eu tenho um perfil bem corporativo nos meus clientes. Metade dos meus clientes são empresas grandes internacionais. Então, assim, não é o perfil do cliente que está ali para essa questão de job hunting. Não. Agora, quando eu faço um evento, que eu levo uma palestra de conteúdo, que eu pego um expert de mercado, do mercado financeiro, e levo fazer uma palestra sobre investimentos na revolução digital, e eu fecho num petit comitê para 100 clientes daquele centro, aquela é uma oportunidade de networking sem preço. Assim como no GRI, eu trago, digamos, mini versões do GRI para dentro da Regos e do Spaces com conteúdo. E aí, o que a gente faz? A gente faz uma curadoria de conteúdo, pesquisa via o app, manda um push, todo mundo recebe. Olha, o que você gostaria de saber aqui? Eu quero falar mais, sei lá, eu quero culinária compartilhada. Legal, sei lá, vamos trazer um chefe. Eu já levei chefe para cozinhar nas Regos. Chegou lá, cada cliente pegou e o cara cozinhou na Regos. A gente assim, essa questão de evento, quer ver uma coisa que é bem, bem legal? Petworking, networking com pet. A gente pega um sábado e faz com que todos os clientes levem o seu pet para fazer networking. Aí você fala, mas não dá briga? Ao contrário, os cachorros e os animais e os gatos se entendem muito mais rápido do que a gente imagina. E, cara, muitas vezes aquela pessoa que você só trombou no corredor, que você nunca viu, você olhou, talvez não teve oportunidade de conversar, quando chega no dia, como você está conversando com o cara assim, pelo hobby, pelo coração, você acaba tendo a oportunidade de conversar com a pessoa. Vocês imaginam que tem uma dúzia ou dúzias de pesquisas internas para poder entender o comportamento das pessoas, né? O que vocês já perceberam que vocês não imaginavam e na medida que o número de usuários no Brasil cresceu e foram se ampliando, falou, puxa, aqui teve um insight que a gente pôde criar alguma coisa nova ou algum tipo de serviço novo? As pessoas começavam a comentar muito do seguinte, olha, é legal poder usar a Regos, só que assim, como vocês estão em prédios corporativos ou em prédios monousuários com Spaces, mas vocês estão nos principais endereços, muitas vezes eu preciso, sei lá, eu estou num shopping, preciso fazer um call rápido, uma reunião rápido, falar com um psicólogo, falar com um professor de inglês, e no shopping não tem onde eu falar com ninguém. Como é que eu faço? Vou colocar uma Regos no shopping. Legal, mas colocar uma Regos no shopping, eu não posso pagar valor de retail, porque eu não consigo vender. Então, vou colocar na torre. Mas colocar na torre, você tem a burocracia de se cadastrar, de entrar. E aí a gente lançou um produto esse ano que chama Box Office Regos, que é em parceria com a Box Office, que é uma startup, que são box autônomos, sala de reunião, que a pessoa entra com um celular, como se fosse igual um patinete. Você chega no patinete, escaneia um QR Code e abre a porta, liga o patinete, vai abrir a porta. É a mesma coisa. A gente começou com uma unidade aqui no Shopping Marketplace em São Paulo, já estamos com 30 unidades instaladas em 5 meses, a expectativa é fechar esse final de ano com 100 unidades nos principais shoppings de São Paulo, só que não vai parar em shopping, já está entrando em hospital, já está entrando em aeroporto, e é muito legal, porque está dentro do conceito de economia compartilhada. E começou a aparecer vários insights assim, para quem é? Para o meu cliente? Não necessariamente. É para quem está passando na rua, que muitas vezes não é nem meu cliente. É para o pai que quer deixar os filhos assistindo Netflix enquanto precisa fazer um call, uma ligação. Sei lá, para alguém que precisa de privacidade durante uma sessão com um psicólogo, ou para uma reunião. E é legal porque são mini box, eles têm 3 metros quadrados e meio, eles só precisam de uma tomada 110 para funcionar, ele tem um Wi-Fi autônomo, tem uma TV de projeção, tem um ar-condicionado autônomo. A gente monta um box em 14 horas, então a partir do momento que a empresa ou o shopping ou o evento me contrata, a gente fez agora a feira Welcome Tomorrow, a gente colocou 8 boxes espalhados pela feira. Em todas as vilas da feira tinha um box diferente lá, para trazer essa mobilidade de sala de reunião, mobilidade de escritório, anywhere office, né, como a gente chama essa modalidade. É uma solução, é uma startup brasileira apoiada pela Regos e é uma solução brasileira sendo exportada para o mundo agora. Agora estou levando o Box Office Regos para outros países onde a gente opera. E olha, falou que o Brasil foi o primeiro país fora da Europa, 2,5 milhões de pessoas no mundo, 30 mil no Brasil. Acabamos ficando pequenininho. Quais são os planos de vocês para o crescimento aqui no Brasil? A gente duplicou de tamanho 2 vezes nos últimos 2 anos, né? Porque a verdade é que assim, o Brasil não era, digamos, um mercado tão bem explorado. A Regos ainda tratava... A ideia era crescer o maior número possível de países. Então, nesses últimos anos, a Regos está listada na Bolsa há 18 anos. Então, é uma empresa sustentável, rentável, né? Que tem um track record bacana de mercado e que cresce com capital próprio. Então...
A ideia o que era? Vamos ajudar os clientes a serem globais. Então a gente está em mercados que ninguém imagina. A gente está em mercados, você pega no Caribe, a gente tem 18 países na América Latina. A gente está nos principais mercados, problemáticos ou não. Mas por quê? Eu tenho que garantir que se o meu cliente global precisar, eu estou lá. Então, durante muitos anos a prioridade era expandir em países e não necessariamente dentro do mesmo país. Eu cheguei há 4 anos, a gente trouxe uma metodologia de crescimento mais agressiva para o Brasil. Então, a gente já duplicou de tamanho nesse meio tempo. A ideia é fechar o ano que vem com 120, 130 unidades. Vão dobrar quase então. Só que eu abri uma outra modalidade bem bacana no Brasil. Hoje eu tenho franquias da Regus. Então, para aquele proprietário que é dono de um prédio, que está no interior de São Paulo, quer diversificar seu imóvel, quer tornar o imóvel mais moderno, quer trazer a cultura do espaço compartilhado do coworking para o seu imóvel, mas não quer fazer do zero, quer comprar o know-how, ele compra uma franquia da Regus. E isso está abrindo muitas portas para a gente. Hoje a gente já tem aí algo em torno de 25 franquias com contrato, a gente não abriu ainda, vai abrir. Perdão. Só que essas franquias vão possibilitar com que esse modelo de espaço compartilhado corporativo, mais moderno, chegue em cidades que não estão no meu roadmap de primeiro momento. Bacana. Olha, mais entusiasmo impossível, Thiago, né? A gente lá na Brink faz pesquisa, já fizemos em 600 cidades do Brasil, e muitas pessoas têm pedido, vocês vão falar então dos produtos inovadores. E eu começo falando assim, existem muitos produtos inovadores, mas o único que já é realidade completa e absoluta é o coworking. Ele é uma revolução que já aconteceu, e que em 10 anos, pelo que você está falando, ela vai multiplicar por 10. E o pessoal não precisa ter medo. Teve muita gente preocupada com notícias de mercado, de que coworking era só uma vibe, não é tendência. Tem vários players. A verdade é que a modalidade de trabalho chegou para ficar. E as empresas estão precisando disso no Brasil e no mundo. Então, assim, pode ser que tenha uma consolidação de mercado, mas que o conceito de coworking vai continuar crescendo em taxas bastante interessantes, vai sim. Sem dúvida. Obrigado, Thiago, mais uma vez. Pessoal que quer conhecer mais um pouquinho da Regus, veja o site aqui, curta o vídeo. Todo mundo que tem escritório, passe esse vídeo aí, que é sensacional. Muito obrigado. Muito bom, obrigado a todos aí pela atenção.